O que é imoralidade sexual na Bíblia? Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda prática fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. O sexo é uma ação muito íntima que pode ter fortes efeitos na vida de um casal. Por isso, o ato sexual precisa ser feito dentro de um ambiente de segurança, compromisso e amor. Então, as Escrituras Sagradas advertem contra o sexo sem compromisso, aquela atividade que a pessoa faz sem conhecer a outra direito, tipo numa balada se conhece e acaba tendo relação sexual, conhecendo a intimidade, se tornando ambos uma só carne, porém sem terem nenhum tipo de compromisso conjugal, geográfico, financeiro, sem morar na mesma casa, sem ter responsabilidade um com o outro. Então, as Escrituras Sagradas condenam esse tipo de prática, o sexo, sem nenhum tipo de compromisso. Mas quais são as formas de imoralidade sexual? Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Vejamos agora alguns exemplos de imoralidade sexual descritos na Bíblia. O adultério, relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Tem, por exemplo, em Levíticos, capítulo 18, versículo 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Também tem em Romanos, capítulo 2, versículo 22. Você que diz que não se deve adulterar e adultera, você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. No caso aqui é o apóstolo Paulo falando da hipocrisia de algumas pessoas que ensinam tais coisas, mas vivem na prática. Outro pecado também muito conhecido é a fornicação, relação sexual antes do casamento, no caso sexo sem compromisso entre pessoas solteiras. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Lá diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, que no caso é a fornicação. Outro tipo também é a prostituição, relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. Isso vale tanto para a pessoa que vive na prostituição ou pessoas que têm vários parceiros sexuais, que também, mesmo não tendo um valor monetário, seja de maneira gratuita, também acaba sendo prostituição na Bíblia. A pessoa que fica com um, com outro, com várias pessoas, tem vários parceiros, também é considerado prostituição. Ou pessoas que ficam com outra pessoa ou se casam por interesses materiais, que também está relacionado ao dinheiro, é também um tipo de prostituição. Temos também o abuso, relação sexual sem o consentimento de outra pessoa, está em Deuteronômio capítulo 22, versículo 25 ao 29. Também tem o incesto, relação com familiares próximos, está também em Levítico capítulo 18, versículo 16 ao 17. Lá diz: ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Outro pecado é a bestialidade, relação sexual com animais. Está também em Êxodo capítulo 22, versículo 19. Lá diz: todo aquele que tiver relação sexual com animais terá que ser executado. Lá a lei era bem mais agressiva do que hoje em dia. Outro tipo de imoralidade sexual é a homossexualidade, relação com a pessoa do mesmo sexo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. Outra ferramenta também que Satanás tem utilizado nos dias de hoje é a pornografia, em nossos dias para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. E quais as consequências da imoralidade sexual? As consequências para você mesmo e para as pessoas à sua volta podem ser muito graves, como transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimentos de culpa e abandono, perca de comunhão com Deus. Porém, você pode se perguntar: Deus perdoa a imoralidade sexual e os pecados? Sim,
Deus não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar sua vida. Quando a pessoa se arrepende e decide seguir a Jesus de todo o coração, Deus perdoa seu pecado, não importa o que seja. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Lá diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo a pessoa que já tenha Jesus como seu Salvador pode cair na imoralidade sexual, se não tomar cuidado e se vigiar. Ainda assim, Deus está sempre pronto a perdoar quando o crente toma consciência de seu pecado e se arrepende. Porém, isso não significa que pode continuar praticando a imoralidade sexual, pensando que depois pode pedir perdão e tudo ficará bem. Arrependimento é reconhecer seu pecado e decidir mudar com a ajuda de Deus. Também não significa que todas as consequências negativas vão simplesmente desaparecer. Muitas vezes é necessário lidar com elas por algum tempo. A mudança de comportamento pode ser difícil e leva tempo. Algumas pessoas têm recaídas de imoralidade sexual. Entretanto, quando seu coração estiver voltado para Deus, Ele o ajudará a vencer a imoralidade sexual. E agora, como evitar a imoralidade sexual? Primeiro ponto, fugindo. Sim, a Bíblia recomenda fugir. A tentação da imoralidade sexual pode ser muito forte e perigosa. A melhor solução é correr da situação, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Lá diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Segundo tópico, resistindo. Quando você resiste ao diabo, ele foge. Deus promete ajudar a resistir, porém você tem que decidir resistir, como está em Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Como também em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lá diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro tópico para evitar a imoralidade sexual é buscando a Deus. Aprenda mais sobre Deus lendo a Bíblia e orando. A verdade de Deus liberta, como está em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Lá diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quarto tópico, vivendo no Espírito. A Bíblia diz que se vivemos no Espírito, não satisfazemos os desejos da carne, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Embora que todo dia nós seremos tentados pelo pecado, pois a natureza humana, a carne, mora em nós, devido ao pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram no Jardim do Éden, toda a raça humana foi contaminada e tem a tendência a estar na condição. O pecado não é só uma prática que você faz. Primeiro, você pratica porque está na condição de pecador. E essa condição é tentadora e permite que você pratique o ato do pecado, qualquer tipo de maldade. E o quinto tópico para resistir à imoralidade sexual é procurando a ajuda de um conselheiro. O auxílio de um conselheiro pode lhe ajudar a alcançar a sabedoria, como está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Lá diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. O casamento foi criado por Deus para o homem e a mulher se sentirem satisfeitos e realizados. Se você é solteiro e sofre com as tentações, pense seriamente na possibilidade do casamento, como está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Lá Paulo diz: porém, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver ardendo de desejo. O casamento é o único contexto seguro e saudável para o ato sexual. No entanto, tenham cuidado, o casamento é um compromisso muito sério, que vai muito além da satisfação e do desejo sexual.
E com esse tema chegamos ao final do vídeo. O vídeo de hoje foi sobre o assunto imoralidade sexual e vários tipos de pecado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E também se inscreve no canal e está convidado a assistir os outros vídeos que produzimos aqui no canal, certo? O canal Curiosidades da Bíblia 2.0, certo? Então fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.